tô brincando não, parece que eu tô queimando cartucho, mas não. Vazou os uniformes dos vilões do Homem-Aranha Um Novo Dia. Bumerangue, Tarântula, Lápide, Escorpião, até o Hulk. O uniforme, o Hulk tem uniforme também, você acha que é só aquele shortinho, cara? E os fãs estão revoltados pra caramba, estão dizendo que não tá fiel. Será mesmo? Será que o Hulk tem que ter uma calcinha coladinha fiel? Vamos conferir cada detalhe e entender como é que os vilões vão se reunir pra enfrentar o Homem-Aranha. Vamos lá. Vai aqui, né? Já pra você acordar, fica na ativa aí. Homem-Aranha Um Novo Dia não teve treino no Super Bowl, a gente sabe disso, mas teve vazamento em massa aí com o visual dos 3 vilões do filme. E o Hulk também. Eu vou analisar a variedade dessas imagens com vocês e explicar cada vilão. Então se prepara porque esse vídeo tá casca grossa pra caramba. Mas antes, porra, não esquece, aquela moral pra caramba, né? Se inscreve no canal. É papo clichê de todo youtuber, né? Mas a gente vive disso. Obrigado, galera, de coração. Bom, esse foi o vazamento mais discreto que eu já vi. Com tanta IA por aí, porra, o pessoal meio que desacredita de tudo, né? A gente olha, não sabe se tá funcionando a parada. Mas eu vi todas as imagens e dessa vez, cara, eu acredito que não é IA. Todas as imagens têm traços de UCM, os estilos uniformes, o jeito funcional de cada um, e pra melhorar elas são todas conectadas. A primeira imagem que eu vi é uma arte promocional. Ela tem o Homem-Aranha na frente, tem o Hulk atrás, e lá no fundo tem 3 silhuetas, sabe? 3 sombras dos vilões. O Tarântula, o Escorpião e o Bumerangue. Ah, Pedro, mas se são sombras, como é que você sabe que são eles, né? Porque vazou a imagem de cada um deles, porra. Mas quem quiser ver, vai lá no site do enerd.com.br, ok? enerd.com, bota aí. Vou deixar o link fixado aqui no vídeo. E vocês podem abrir, inclusive, as imagens e acompanhar o vídeo. Abre essas imagens do lado enquanto me assiste. Vocês vão perceber. Se você estiver no celular, assiste primeiro, depois corre lá no site pra você ver todas elas. E assim, é importante você assistir o vídeo, pra quê? Pra entender, né, o contexto que vai além do vazamento. Pra vocês entenderem o que tá acontecendo no vazamento. Eu vou explicar cada uma dessas imagens, o cenário por trás dessa equipe. Beleza? Vamos lá? Preparado? Tarântula. Bom, o primeiro uniforme que eu vi é o do Tarântula. E foi um dos que recebeu mais hate nas redes sociais. Mas antes de falar disso, vocês conhecem o Tarântula, esse personagem? Na real, existem vários personagens nas HQs que vestiram o manto do Tarântula. Mas o que mais faz sentido pra esse filme, eles adaptarem o Antônio Miguel Rodrigues, né? O Tarântula original. Por quê? Porque esse cara, combina com o filme, entende? Assim, esse cara era um revolucionário que lutava contra a ditadura em Delvádia, né, o país fictício dele. Só que o cara era violento pra caraca, né? E acabou sendo expulso algumas vezes dos grupos que ele fazia parte. E aí ele fugiu pros Estados Unidos e entrou pro crime. Ou seja, irmão, o cara foi expulso de grupos de violência, porque ele era violento. Então na imagem vazada, o uniforme tá muito parecido com os dos quadrinhos, nas cores e no estilo. Então, nisso tá parecido. O Tarântula, ele usa lâminas retráteis, né, que na maioria das vezes eram envenenadas. Tudo isso tem no uniforme do filme, mas pelo visto eles não quiseram colocar aranha no peito dele. Eles fizeram uma versão mais moderna, sabe? Estilo uniforme tático do Sam, e a aranha no peito, na verdade, é um colete. Bom, achar feio eu não achei, cara, não sei vocês, eu achei que ficou maneiro pra caraca, achei bom. Mas eu acho que a Marvel tá na hora de perder um pouquinho de vergonha, fazer o uniforme com símbolos. Cara, eu não sei por que a Marvel tem essa parada de ficar com vergonha de fazer... É o que eu sinto, ok? De copiar as histórias em quadrinhos. Aos poucos eles vão mudando isso, mas eles têm essa coisa, né? Se finalmente eles vão colocar o símbolo Demolidor na próxima temporada de Demolidor Renascido, porra, não custava nada colocar uma aranha no peito de Tarântula. Porra, perde vergonha de um e fica com vergonha do outro. Bom, curti pra caramba, agora eu quero saber se ele vai ter poderes. Nos quadrinhos tem uma HQ que ele aceita fazer parte de um experimento pra ter poderes de aranha. Só que, no meio do processo, a mutação perdeu o controle e ele se transforma numa aranha, percebe? O cara se transforma numa aranha. Você nunca parou pra se perguntar, né? Mas se Peter Parker foi mordido por uma aranha, por que ele ganhou o poder de aranha e ficou com a aparência de humano, né? Ele deve ter criado pelo, pata, né? Isso aconteceu numas What Ifs, né? A gente sabe que vários rumores aí disseram que o próprio Peter vai ter um problema com mutação nesse filme. Que é como eu falei, acontece em What If. Será que vão fazer a mesma coisa com o Tarântula? Afinal, por que esses vilões estão indo atrás do Peter Parker? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bumerangue. Outro vilão que também teve uniforme vazado foi o Bumerangue. Tá bem feito, mas também segue essa estética de uniforme tático, sabe? Achei meio preguiçoso, né? Os caras podiam ter feito uma coisa igual. Ele tem um visor que é parecido com o uniforme mais recente dele. Inclusive as cores são desse mesmo uniforme dos quadrinhos. Provavelmente foi nele que se basearam pra fazer o uniforme. Mas colocaram também alguns detalhes que lembram do uniforme antigo dele, que tinha 2 bumerangues no peito. Na versão do Sam funciona meio que, né, como uma alça de um colete. Ah, Pedro, mas quais os poderes dele? Porra, é jogar bumerangue, cara. É exatamente isso. O bumerangue se chama Frederick Myers. E pra ficar ainda mais clichê com esse lance de bumerangue, ele veio da Austrália. Ele era bom no beisebol, né? E por isso ele acabou virando jogador profissional dos Estados Unidos. Como ele entrou pro crime, ele se envolveu lá com suborno no beisebol e foi mandado embora. Aí depois disso, o cara ficou tomado pelo ódio e aceitou trabalhar pra uma organização criminosa. Foi lá que ele ganhou os bumerangues, passou a se chamar bumerangue também. Eu fico pensando, meu irmão, o cara enfrentando um batalhão de polícia militar. Todo mundo armado, né? Eu virando pra ele, o cara, eu tenho bumerangue. É maneiro isso. Bom, a primeira vez que esse cara apareceu foi numa história do Hulk, foi em Tales of Astonish, número 81, de 1966, o cara é antigo.
É aquele tipo de capanga que participou de várias organizações criminosas e grupos de supervilões. Eu acho que envelhece mal. O cara, no meio de tantas pessoas cósmicas, até de um PM com 3 oitão, o cara fala que tem um bumerangue, cara, na boa. Mas, porra, no geral ele é o tipo de vilão que quer dominar o mundo, entende? Exatamente isso. O cara quer dominar o mundo com bumerangue. Não sei se o cara consegue. Inclusive tem uma HQ onde o bumerangue ele vira colega de quarto do Peter Parker só pra se aproximar do Homem-Aranha pra pedir ajuda. Isso funciona legal, porque se o Peter Parker estiver tirando fotos do Homem-Aranha, pode ser, né, que ele ficou famoso por isso. Aí o cara pensou nisso. E por causa dessa fama, o bumerangue ele pode querer se aproximar do Peter. Seria maneiro. Apesar de que tem um rumor que fala que alguns vilões vão estar no filme só pra mostrar a passagem de tempo de um filme pro outro, só pra explicar o que o Homem-Aranha ficou fazendo durante esse tempo. Eu acho que o bumerangue deve ser um desses. Dá pra ver, inclusive, os bumerangues dele sendo jogados no Homem-Aranha no trailer vazado. Quem quiser saber mais, tem um vídeo de análise desse trailer vazado aqui no canal. Vou deixar aqui pra vocês, ok? Pode tocar, que vai abrir ali embaixo, vocês vão fechar esse vídeo. Escorpião. O Escorpião também teve o traje dele vazado, só que vocês vão ver, parece muito que é falso, ok? A cabeça dele em comparação com o corpo tá meio desproporcional. Pode ser uma distorção de como tiraram a foto do vazamento, né? Mas mesmo assim eu vou descrever ele pra vocês. O uniforme não é nada parecido com o uniforme dos quadrinhos. É verde, claro, mas isso é uma parada meio militar. Tá na mesma pegada dos uniformes do Tarântula e do Boomerang, mesma coisa. Não é algo tão tecnológico igual a armadura do jogo Marvel's Spider-Man, igual muita gente estava esperando. O rabo do Escorpião eles fizeram com os pistões, galera. Tipo, tá feio pra caramba. Parece um exoesqueleto meio barato que deram pra ele. Eu não tava esperando o uniforme antigo dos quadrinhos, mas pelo menos um uniforme mais tecnológico poderia ter. Tá tão fake que muita gente quando vai falar, fala que é fake, fala que é uma imagem fake. Mas na real essa imagem parece muito com a imagem do suposto material promocional que vazou. A mesma pose. Então eu acredito que é real sim. Mas se vocês estão esperando o Escorpião igual ao dos quadrinhos, cara, esquece. Isso aqui tá muito feio, de verdade. Se fosse jogar só pelo uniforme, ele não teria chance de carregar o filme. Tipo, vou lá, eu tô indo... Papai, tô indo só pra ver o Escorpião, quero ver o uniforme dele. Não, você não vai encontrar nenhum moleque falando isso. Lápide. Bom, esse talvez seja o vilão mais importante dessa lista. O Lápide, pra quem não conhece, é conhecido também pelo nome original de Tom Stone. O nome dele é Alonzo Lincoln e ele era um cara negro e albino. Por causa disso, ele sofreu muito bullying na escola. Isso fez ele virar um valentão, né? Teve que se encascorar pra aguentar o bullying. O que ele fez? Depois da escola, ele entrou pro mundo do crime, trabalhou como capanga de um monte de gente. Pô, virou agiota, até que ele mesmo virou um chefão do crime. Eu acredito que ele vai fazer o papel do rei do crime nesse filme. Como assim, Peter? Antes eu achava que o Lápide iria trabalhar pro rei do crime. Mas o ator que faz o rei do crime, né, o Vicente D'Onofrio, disse recentemente que o rei do crime não deve aparecer em Homem-Aranha por questões de direitos autorais e contrato. Ah, Pedro, mas ele faz parte do SEM. Sim, só que o Rei do Crime é um vilão que faz parte do núcleo do Homem-Aranha, sabe? Em tese, a Sony tem os direitos cinematográficos dele. Pra ele aparecer no filme, precisa fazer toda uma negociação. Porque, querendo ou não, ele faz parte do SEM também, né? Provavelmente o contrato dele é exclusivo pra TV, algo assim. Então, se ele for pro cinema, deve ser outra negociação. Imagino eu que seja isso, né? Pode ser que seja tudo mentira pra enganar o público? Pode ser. Mas se não for, eu acredito que o Lápide vai fazer o papel de chefão do crime. Não que ele vai substituir o Fisk como se o Rei do Crime não existisse. Mas é possível que eles deixem o Rei do Crime de lado como prefeito, enquanto o Lápide tá lá, ele assume uma organização criminosa. Cara, eu acho que o Lápide vai reunir e vai financiar os vilões do filme. Eu tava até esquecendo, né? Vazou também uma imagem do Lápide segurando o Homem-Aranha, que lembra muito a capa da HQ, o espetacular Homem-Aranha, número 142. Que tem um Lápide lá segurando o Homem-Aranha em cima de um prédio. Ah, Pedro, eles podem ter criado a cena com IA. É possível. Hoje em dia é difícil saber exatamente o que é. Cara, tá difícil saber o que é, né? O que é, o que não é IA. Existe chance dessas imagens serem IA? Porra, algumas sim. Mas do Boomerang e do Tarântula estão muito reais. Parece realmente um vazamento. Eu não acho que ele vai ser um vilão qualquer. O Lápide está confirmado no filme. O ator é o Marvin Jones III, ou Marvin Jones III, o mesmo que fez o Lápide no Homem-Aranha no Aranha Verso. Então, com certeza, ele vai ter um destaque muito grande no mundo do crime, financiando super vilões. E isso sim é algo muito bom pro filme, porque traz esse lado mais urbano do Homem-Aranha e menos espacial, menos cósmico. Ah, Pedro, mas ele tem poder? Em tese tem poder. Ele foi exposto ao Diox 3, que deu um pacote básico de atributos sobre-humanos. Gente, aquele pacote básico, né? Força, reflexos, resistência, durabilidade. O básico funciona pra sair na porrada. Mas vamos lá, vamos falar da imagem promocional que tem um Hulk. Hulk selvagem! O Hulk não ganhou a arte conceitual, mas ele aparece numa suposta arte promocional feita para parecer uma capa de histórias em quadrinhos. Vai ter gente falando que pode ser IA, mas pra mim a composição tá maneira. Tem o Homem-Aranha na frente e o Hulk atrás dele furioso. O Hulk tá sem camisa, com a calça rasgada, lógico, né? É o Hulk que todo mundo queria ver, não é verdade? Hulk tira selfie, a gente quer que vai pra casa do Né, você sabe. E é o Hulk, todos os insiders estão falando que faz tempo que vai estar no filme.
E galera, outro rumor muito importante é que o Hulk não vai estar em Vingadores Doomsday. E o motivo disso vai ser explicado em Homem-Aranha, Um Novo Dia. Então eu tenho duas teorias pra isso. A primeira é que o Banner vai perder o controle e vai virar o Hulk selvagem. Aí depois disso ele vai fazer tanto estrago na cidade que ele mesmo vai se entregar pra ser preso de uma vez por todas. Chega de fugir, chega de tentar controlar o Hulk. O lugar dele é na prisão. Isso explicaria o Hulk fora de Vingadores Doomsday. Seria uma forma, pé no chão, de afastar ele. Como que eles vão prender o Hulk? Bom, eles não precisam prender o Hulk em si. Quando ele voltar a ser o Banner, ele pode se entregar e dar todos os meios pros guardas prenderem ele. Que faria total sentido. O Banner passou por anos tentando controlar o Hulk e ele simplesmente desistiu. Chega. Em Guerra Civil 2, nos quadrinhos, o Bruce Banner fica um ano inteiro sem virar Hulk. Só que ele começa a sonhar com o Hulk, com a raiva dele, sabe? Com gosto de sangue na boca. Aí ele sabe que isso é um sinal de que em algum momento ele vai virar o Hulk. Então o que ele faz? Ele faz uma flecha especial própria pra matar ele e entrega pro Gavião Arqueiro. No Sam, o Banner ajudou a criar a Verônica, que era um sistema de defesa contra o Hulk, que ficava em um satélite do Tony Stark, né? Ele fornecia peças pra prender o Hulk e também a Hulkbuster. Então, desde sempre, cara, o Banner tenta se livrar do Hulk ou criar meios de controlar. Faz muito sentido o Hulk ficar fora do próximo filme dos Vingadores simplesmente porque ele não quer mais bancar o herói e acha que o Hulk é perigoso demais pra ficar por aí. Então é legal esse conceito. A outra teoria é um pouquinho mais viajada. O Hulk pode ser recrutado por alguém do multiverso e por isso ele não vai aparecer em Vingadores Doomsday. Eu falo Hulk, né, mas pode ser o próprio Bruce Banner. Existe a chance do Banner ser ferido de um jeito que, tipo, nem a transformação do Hulk vai ajudar. Tão forte que é o ferimento. Tem até uma cena que eles estavam filmando pro filme que o Bruce Banner parece uma maca. Mas assim, independente do motivo, o Hulk não vai ser só uma participação especial. Esse filme vai mostrar um pouquinho mais da trajetória do Hulk no CM. Mas se ele for preso junto com o Ross na balsa, seria maneiro pra caramba. Pelo menos 2 minutos de conversa entre os dois, nossa, seria bom demais. Mas isso é papo outro vídeo. E ó, pra quem tá achando que esses vazamentos eram fakes, cara, até da Pitica, sabe aquela marca de roupas, vazou todos esses visuais do Hulk e dos vilões do Homem-Aranha. Então, galera, ponto pra mim. Se isso aí já foi pro material de divulgação, de merchandising, é porque esse é o visual final do filme. Vocês curtiram? Cara, eu admito que nessas artes piticas eu peguei bem mais gosto por ver esses visuais, né? Parece muito bem feito. E lembra, se você ainda não foi lá no site do Enerd, vai lá pra conferir o vazamento completo. Lá vocês vão ver tudo, ok? Depois volta aqui e me diz o que vocês acharam dessa imagem. Curtiram? Ou tá achando padrão semi demais? Já sabem, né? Comentem! Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falo pra vocês, aqui vocês vão manjar tudo o que vai acontecer quando chegarem no filme, pois vão entender o background de cada personagem. E não só isso, aqui vocês vão ficar desligados no que tá acontecendo nos streams, as melhores séries, os melhores filmes pra vocês assistirem, sagas de quadrinhos, universo, planetas, música. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Uhul!